Por que será que tantos querem vir a Israel? E por que nós viemos a Israel? História, conhecimento, fé, sonho, pegadas, recordação. Por que viemos a Israel? Espiar, almejar, emocionar, absorver, reverenciar, abençoar, admirar, acreditar, provar, pesquisar, descobrir, fotografar. Seria paixão, amor, curiosidade, esperança, sensibilidade da alma, espiritualidade, misturar a si mesmo ao ar e ao sol, ou somente para dizer, eu estive lá? É tudo isto e muito mais. Eu te daria 1000 razões e ao final diria que não foi o bastante. Israel é a caneta de Deus que escreveu a história. Israel é a plataforma do espetáculo do céu. Anjos, arcanjos, luz e fogo se mostraram nele. Israel é o palco de Deus, é a cortina que esconde a Shekinah. É a pele de texugo da morfia, de Adão a Abraão, de Daniel a Samuel, de Isaías a Malaquias, cada rosto diferente. Sois deuses, ora um anjo, ora um profeta, ora um rei, ora um sacerdote, uma criança, uma luz, um fogo, um cordeiro, um leão. O eterno aqui se envolveu. O mundo, o tempo, a vida, a história, a ciência, a fé, o culto, o pacto, a superação, a perseverança, de tudo isto Israel é professor. Até mesmo a sua queda é a riqueza do mundo. Enquanto pulsar Israel, o mundo existirá. Olá, seja bem-vindo ao programa Vai Israel, Baruch Haba, Recall Israel. Essa é a tradução em hebraico. Nós estamos de volta com o programa e você viu aí no início do programa filmes e fotos da Terra Santa de Israel. Israel é isso e muito mais. Isso aí é um convite a você que tem desejo de conhecer a Terra Santa e, se assim desejar, entre em contato conosco, temos como orientá-lo para que você consiga realizar o seu sonho. Mas no programa de hoje nós vamos dar sequência à série que estamos falando o que a Bíblia quer dizer com. Já falamos com relação à plenitude dos gentios, com a palavra do grão de mostarda, o que é o reino de Deus, o que na verdade significa nascer da água e do Espírito, e hoje vamos falar sobre o que é um fariseu, o que é ser fariseu e o que é, na verdade, novos céus e nova terra. Então você não pode perder o programa, então não saia daí, continue conosco. I thought the voice of angels from heaven in answer rain. Jerusalem, Jerusalem. Bem-vindo, vamos dar sequência ao programa, falando hoje sobre fariseus. Eu quero começar lendo o que está escrito no livro do apóstolo, discípulo, e apóstolo de Jesus Cristo, e Yeshua mesmo, certo? E o mundo conhece como Jesus Cristo. Mateus, capítulo 23, vamos ler do 1 ao verso 4, na versão NVI, a versão King James. Depois vamos ler na versão hebraica. Mateus 23, 1 a 4, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Essa é a versão que diz, vamos ver a versão hebraica mais próxima do original. Matitaú, que é Mateus, verso 23, também, do 1 ao 4. Diz assim: Então Yeshua disse à multidão e aos talmidim, os mestres da Torá e os puxim, que são os fariseus, se assentam na cadeira de Moshe, que é Moisés. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o
que ele lhes disse: mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para movê-los. Para movê-los. Então veja só, esse é o texto que o Messias, o Mashiach Yeshua Ben Yosef, aborda de maneira direta, do verso 1 até o verso 31 desse capítulo Mateus 23, falando sobre os fariseus e fariseus hipócritas. E baseado nesse texto, muitas pessoas têm sido ensinadas, doutrinadas, a taxar quem de verdade procura obedecer a palavra e andar retamente na palavra como fariseu. Obviamente, por desconhecer o termo fariseu. Por isso, falam daquilo que não conhecem, porque, como disse, não estudam, não pesquisam, não têm compromisso com a palavra, vão apenas ser crentes de compromisso rito social e mais nada. Porque se tivesse interesse na palavra, com certeza se aproximaria do Eterno e ele lhe revelaria a sua palavra, porque essas pessoas que tendem a fazer isso, a procurar a Deus, ao Eterno, certamente é um judeu. O judeu está como gentil pelo mundo afora, como já temos falado sobre isso. Então, no programa de hoje eu vou esclarecer o que é ser um fariseu. Na verdade, fariseu é o quê? É um ser, uma pessoa que procura andar fielmente à palavra de Deus, à palavra do Eterno. E era assim que os fariseus se movimentavam, se praticavam. Na verdade, fariseu nada mais, nada menos é do que uma pessoa que procura andar fielmente com a palavra de Deus. O fariseu verdadeiro, porque existe o fariseu e o fariseu. O médico, o dentista, o dentista, vocês sabem o que eu estou dizendo. O verdadeiro fariseu é aquele que obedece, anda fielmente à palavra. E esses homens, essas pessoas, foram pessoas que preservaram a fidelidade do Taná. Taná, que é o Velho Testamento, que você conhece. Os 39 livros, porque eles guardaram e organizaram e fizeram por onde as pessoas conseguissem ler esse livro. Porque você sabe que o hebraico não existe vogais. Eles, já vindo do mestre da lei, foram traduzindo para que as pessoas pudessem entender. Deus usou esses homens para que a Bíblia chegasse até nós. E Yeshua Ben Yosef e seus discípulos, o livro que eles liam e que eles pregavam era o Taná, os 39 livros, que consta da Torá, a lei, os livros dos profetas e os livros históricos da Bíblia. Eles, tem também Canto de Salomão, Eclesiastes, essas coisas que nós já falamos para você e você sabe muito bem, e completam os 39 livros do Velho Testamento, que é o Taná. Mas nasceu da Torá, da lei, que na verdade, já falamos, é a única palavra, as únicas palavras dizendo que o Eterno escreveu com o seu próprio dedo e deu a Moisés, o seu representante, naquela oportunidade na terra. Então os fariseus fizeram isso. E para confirmar o que eu estou dizendo, eu vou ler um texto aqui do livro do rabino, que hoje é alijado, ele é renegado pela maioria dos judeus de Israel, dos ortodoxos, porque ele crê no Messias, crê em Yeshua Ben Yosef. Não no Cristo, o Jesus Cristo que o mundo conhece, mas no Messias de Israel, Yeshua Ben Yosef. E por isso ele é rejeitado na Israel. Mas ele escreveu um livro muito interessante, falando sobre os tesouros ocultos que estão por detrás da palavra de Deus. E realmente, a palavra de Deus é uma coisa oculta para as pessoas que não podem enxergar e que não têm essa disposição, porque nasceram de uma semente que não é a semente do Eterno, é a semente do inimigo de Deus. E, obviamente, que os inimigos não querem e não podem ver que a verdade está na palavra. Não conseguem enxergar essa verdade. É isso que nós estamos querendo dizer. Vamos ler esse livro, uma parte aqui do livro do Yosef Shulam, que se chama Tesouros Ocultos. Ele fala aqui na página 109 uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim, na página 109, ele fala:
Yeshua, que é o Jesus Cristo que o mundo chama aí, e seus discípulos faziam parte do mundo dos fariseus na terra de Israel durante o primeiro século. E Yeshua tinha uma visão de mundo bastante farisaico. Yeshua tinha uma visão de mundo bastante farisaico. Portanto, todas as discussões que ele tinha com os fariseus eram argumentos entre correligionários. O que quer dizer isso? Quer dizer que Yeshua era um fariseu, assim como Paulo, o discípulo, a maioria dos discípulos de Yeshua, todos eles eram fariseus porque seguiam ao Messias, que era fariseu. Homens que andavam fielmente seguindo a lei. É uma definição de fariseu, pessoa que anda fielmente seguindo a lei. Infelizmente, o inimigo trouxe a heresia, e a heresia tornou-se verdade, e a verdade tornou-se heresia para muita gente. A igreja catequizou as pessoas com a doutrina de que quem anda segundo a Torá, segundo a Utaná, a palavra de Deus do Antigo Testamento, é herege, é pessoa que serve um Deus que não é Deus, é um Deus malvado, um Deus perseguidor, um Deus déspota, um tirano. E trouxe à baila um Deus de amor, e o seu sangue salvou toda a humanidade. Isso não faz sentido com a palavra de Deus, mas as pessoas entendem assim e continuam assim, e vão de verdade seguir a Santa Gabriela, porque nasceram assim, gostam de ser assim e vão morrer assim. Não tem como mudar. Agora, eu sei, se você é uma pessoa de Deus, do Eterno, então, certamente você vai sair da Babilônia e vai voltar para a palavra. E disse que naquela época dos fariseus não tinha nada contra Yeshua, porque eles eram correligionários, eles discutiam entre si. Ele fala que esses fariseus, como disse, que se assentam na cadeira de Moisés, se assentavam porque tinham autoridade para isso. Não é qualquer pessoa que senta na cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? A cadeira de Moisés é tipo um púlpito que os judeus traduziram isso já depois do período babilônico, para que ele se visse como um púlpito, onde o mestre, o dirigente, o sacerdote, o mais preparado, levasse a homilia, levasse a palavra dessa homilia, que era a pregação, explicando aquela palavra. E essas pessoas que sentavam aí eram pessoas completamente preparadas pelo Eterno. E por isso que o Yeshua Ben Yosef diz: olha, esses fariseus e o mestre da lei se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam por quê? Porque ele está falando da palavra de Deus. Embora sejam homens que possam e cometem falhas. E é o que nós vemos no dia de hoje, pessoas que ouvem a palavra, leiam a palavra como ela é na literalidade, e realmente muitos textos da Bíblia na literalidade é a pura verdade. Você deve obedecer. Agora, não deve fazer o que a maioria desses homens que pregam a palavra de Deus faz, porque são hipócritas. Era o caso desses homens aí. E como tais, os de hoje eram hipócritas. Falavam coisas que eles não viviam. Pregavam porque eles não viviam. Por isso ele disse: não façam o que eles fazem. E daí creio que surgiu a ideia do dito popular, que era no mundo todo, que as pessoas repetem por aí: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pessoas que sabem que estão erradas, na sua sinceridade, orientam as pessoas a não cometer os seus mesmos erros, não andar cometendo, mas fazer o que ele está dizendo, porque pela experiência sabe que aquilo não é bom. Mas ele sabe o que é bom, embora não consiga fazer. É isso que Yeshua está aqui falando para o seu discípulo. E certamente isso se estendeu até os nossos dias, com esse dito popular de fazer o que eu digo, mas não fazer o que eu faço. Isso quer dizer ser um fariseu, uma pessoa que obedece fielmente a palavra. Ele tem mais aqui na página 110, que no passado, os fariseus, como disse, foram os que mantiveram essa palavra fiel como ela é, não deixaram ser corrompida, porque no passado as pessoas só podiam ter acesso à palavra de Deus consultando o sacerdote ou o profeta, porque eles que tinham a revelação da palavra. Mas os fariseus não criaram uma escola de pensamento que adquiria o conhecimento da vontade de Deus estudando o texto da Torá. E Yeshua, disse o Joseph Schuller, que é o autor desse livro, também pensava dessa forma.
a razão pela qual os evangélicos registram tantas discussões entre ele e os fariseus. Isso acontecia somente pelo fato de considerar Yeshua como um dos seus. E assim os fariseus podiam chegar a ele com acusações e perguntas sobre a lavagem das mãos e apanhar a Bíblia no sábado. Se ele tivesse sido um saduceu, diz ele, esses fariseus não chegavam perto dele porque não falavam com o outro. Mas eles eram fariseus, eram correligionários. E é assim que nós procedemos. Nós geralmente tentamos abusar pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso conhecimento, tá mais próximo de nós. Por isso que havia essa discussão, e Yeshua estava aqui orientando e ensinando aos fariseus para deixar de ser hipócrita. Era uma advertência e revelando às pessoas esse fato que se estenderia até o dia de hoje e vai até o dia final dessa unidade sobre a terra, porque as pessoas continuam sendo hipócritas. Elas usam cera, não são pessoas sinceras, elas têm ceras, usam máscaras. Nós vemos por aí pastores cheios de encenação, passa a mão no cabelo, faz pose, caras de bico. É assim que eles são. Artistas de púlpitos, cantores se dizendo louvadores da palavra do Eterno, levando louvor para o Eterno, que certamente, digo sem medo de errar, esse tipo de louvor que hoje se vê em toda a terra é abominação a Deus, porque pessoas que não obedecem a sua palavra, ele não pode ouvir nem a sua oração, porque é abominável, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 27 que aquele que não dá importância à lei, não ouve a lei, não obedece à lei, esse tipo de gente, as suas orações são abomináveis a Deus. Então, isso aqui a Bíblia diz, e fazer o quê? Agora, as pessoas não estão achando que não, porque foram doutrinadas que o Deus delas, que foram criados, é um Deus que perdoa, que é o Deus de amor, que está aí para você levantar a mão, está salvo, aceitei e está salvo. Quando a Bíblia diz o contrário, nós temos que andar segundo a palavra, como os fariseus, verdadeiros fariseus, não os hipócritas, andam e andavam e continuam andando. E é assim que nós estamos querendo mostrar isso a você. Na verdade, isso significa fariseu. E quero encerrar essa parte, ele diz aqui, esclarecendo as palavras, 2 pontos. Vocês devem obedecê-los, que diz em relação aos fariseus e mestres da lei, e fazer tudo o que eles disseram. Por quê? Porque eles estavam falando a verdade. Embora muitas coisas tenham mudado, eles estavam preservando a palavra, para que as pessoas não relativizassem a palavra. Hoje nós estamos vendo isso. A relativização da palavra. A palavra virou banal para muita gente. Por quê? Porque as pessoas foram sendo doutrinadas a fazer aquilo que é mais fácil, a ficar na sua zona de conforto, a aceitar aquilo que é seu coração, a sua carne. Isso tem tirado a virtude da palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E os fariseus preservavam isso. Então, ele continua dizendo, na página 111, que nenhum homem naquela época era contra Yeshua antes. Por quê? Porque eles eram correligionários, andavam juntos, participavam parte da mesma classe religiosa. E, como disse, repito mais uma vez, fiéis à palavra de Deus. Ou alguém pode negar que Yeshua Ben-Yosef, que esse mundo tem conhecido como Jesus Cristo de Nazaré, que a gente sabe que não é a melhor pessoa. Yeshua Ben-Yosef, por acaso, descumpriu a palavra de Deus? Foi infiel a ele? Não. Porque ele, o verdadeiro emissário, o verdadeiro profeta, o último profeta, o verdadeiro, aquele que veio mostrar, comandar em santidade, ainda que numa carne cheia de pecado. É isso que, na verdade, significa ser um fariseu. Vamos agora entrar no tema, que é outra coisa que tem muita confusão e tem gerado muita viagem na maionese, ou psicodélica mesmo, na mente das pessoas, porque tem gente ensinando coisas que a Bíblia não está dizendo. Mas as pessoas, como sabem que as pessoas gostam de carne, gostam de alegria na sua carne, sabem fazer isso muito bem. Lava o seu cérebro com essas mensagens que não procedem da palavra. Então, vamos ver o que na verdade significa novos céus e nova terra. Então, novos céus e nova terra. Vou começar esse assunto lendo o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21, os versos 1 e o verso 2. Vamos começar pela NVI da King James.
como de sempre. Diz assim, Apocalipse 21, os versos 1 e do verso 2. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Essa é a versão em inglês. Vamos ver a Britadachá aqui do hebraico, mais próximo do original. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ou Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma linda noiva, vestida para seu marido. Veja o que a Apocalipse está dizendo. Baseado nesse texto, pessoas têm lido isso e interpretado literalmente, achando que, na verdade, vai descer uma cidade do céu, e que é um novo céu, uma nova terra, no sentido que a terra foi totalmente destruída e que tudo se acabou e agora tudo novo, no sentido de que as pessoas vão viver nesse mundo como vivem agora, com família, com seu gato, com seu cachorro. Do céu, eles acham que é esse paraíso que vão ter, vai estar o seu cavalo, sua galinha, tudo aquilo que ele acha que ama na sua terra, nessa terra, a sua família, seus primos, pessoas que ele ama. Mas isso não tem nenhum fundamento bíblico. Não existe nenhuma passagem na Bíblia, desde o Tanar até o Britadachá, sequer uma menção que fale que você vai encontrar seus familiares no céu. Seu gato, seu cachorro, seu cavalo, seu bicho de estimação. Mas isso tem sido doutrina de muita gente que foi ensinada dessa forma e viajam nisso, achando que serão gratificadas com essa bênção se eles ensinam a andarem dando dízimo, a oferta, fazendo campanha na igreja, buscando a salvação, o sangue do seu Jesus, o sangue que ele derramou para salvar a sua alma. E você vai encontrar, e tem pessoas, inclusive dentro do judaísmo, que crê que até os mortos da família serão recuperados, salvos, pela fé de quem ficou vivo e obedeceu a palavra. Mas isso não tem nenhuma conotação, nenhuma explicação, nenhuma exposição, melhor dizendo, na palavra de Deus. Isso, até prova contrário, isso é viagem pura. Porque a Bíblia não diz isso. Eu quero fundamentar o que eu estou aqui dizendo e falando da origem desse texto. Nós vamos ler o que está no livro do profeta Isaías, o capítulo 65, os versos do 17 ao verso 19. Começo, mais uma vez, pela NVI King James. Isaías, profeta Isaías 65, vamos ver os versos do 17 ao 19. 65, 17 ao 19. Diz assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque eu vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Versão, vamos ver a hebraica, no texto mais aproximado. Vamos ver Yeshayahu, Yeshayahu quer dizer Isaías, mesmo capítulo 65, os versos do 17 ao 19. Diz assim: 17 a 19, 65. Por isso, vejam, crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, elas não mais virão à mente. Então fiquem felizes e alegrem-se para sempre com o que crio. Vejam, faço de Jerusalém uma alegria, e de seu povo um deleite.
Eu me alegrarei em Jerusalém, ou em Jerusalém, que é Jerusalém, e ficarei feliz com meu povo. Não se ouvirá mais nenhum lamento ali, nenhum som de choro. Veja só, esse texto é bem claro. Isso é o texto do Taná. E o Taná, sem dúvida, é o texto mais fiel da Bíblia. É o que menos foi alterado. Por quê? Porque nós já falamos, e você viu que o Códice de Leningrado, que foi achado em 1009 depois de Cristo, é um códice completo. Antes dele foi achado um códice chamado Códice de Alepo, 925 a.C., que está incompleto, mas é os textos mais fiéis dos textos maçoretas copiados pelos maçoretas, os antigos rabinos, os homens os escribas que escreviam, copiavam os textos originais. E esses textos foram confirmados de maneira brilhante, de maneira espetacular, pelo espetacular eterno Yahvé que liberou Israel da escravidão do mundo, trazendo o povo de volta para a Terra Santa. Mas antes disso, o que ele fez? Permitiu, em 1947, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que confirmam ipsiliter esses códices e trazem para trás, bem para trás, a sua verdadeira fidelidade. Porque esses textos encontrados no Mar Morto datam de 250 antes de Cristo e vão ao ano 135 depois de Cristo, como já falando depois do Messias. Então eles ratificam o Códice de Leningrado e o Códice de Alepo, que nada mais nada menos é do que o Taná. E obviamente que o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, foi tirado, logicamente, do Taná. Aí esse texto que nós lemos agora é Apocalipse 21. Agora, esse texto diz isso, porque o povo está dizendo que vai ter família no céu, que vai encontrar a vida. Não, diz que lá não haverá memória de mais nada. Não existe isso. Ninguém vai, pela palavra, lembrar de família. Mas tem gente que já foi no céu, já conversou com seus familiares que morreram, conversaram com Jesus Cristo, né, como ele diz lá, com o próprio Deus. Outros foram ao inferno, conversaram com Satanás e seu demônio. Tem muita viagem. E as pessoas, infelizmente, têm levado isso a sério. Tem gente que tem sido a mente trabalhada por pessoas espertas que sabem manipular a mente das pessoas para acreditarem nisso. Agora, eu fico feliz e fico tranquilo porque eu sei, porque a Bíblia garante, e eu creio nela, que quem é do Eterno, nasceu do Eterno, é judeu de verdade, tem a sua revelação, jamais poderão ser enganados e confundidos por ninguém, por nenhum demônio, como diz, nem nos céus e nem na terra, porque o exército celestial do demônio está aí para enganar as pessoas e agindo naquelas pessoas que permitem, dão espaço para elas. Então, não existe essa história de você vai ter família no céu, vai encontrar todo mundo, vai ver seu animal, porque tira um texto fora do seu contexto que diz que o carneiro, o leão vai andar com o cordeiro, essas coisas que as pessoas levam na literalidade. Quando se tivesse entendimento, saberia que está falando de um mundo onde não há morte, não há mais competição para as pessoas procriarem e nem estar matando uns às outras. É um mundo onde ninguém mais vai ter choro, ninguém vai ter mais tristeza. Isso, na verdade, Yeshua está falando sobre a origem da vida quando o Eterno, usando a palavra, porque é a Torá, a palavra é a Torá, que é vida, usando a palavra, disse: haja luz. Haja luz. Haja luz foi a palavra que deu origem a tudo nessa terra. Depois que o Eterno criou o Yeshua Ben Yosef e o universo, a terra nele incluída, ele disse: haja luz. Luz é vida. Não há vida abundante, plena nas trevas. Vida só na luz. Por isso que o Eterno é luz. Ele usou a sua palavra e disse: haja luz. Ele, quando fala do novo céu e nova terra, está falando desse mundo de luz, onde não haverá esse sol que nós hoje conhecemos dessa forma, mas o sol será a própria presença do Eterno. Isso significa o quê? Significa o Olam Haba, o mundo do paraíso do Eterno, o mundo que ele, quando criou o homem e
terminou a sua obra, ele disse, no sábado, no sétimo dia de descanso, dia de contemplação, de maravilha no coração do Eterno, pelo que ele realizou, da criação que ele pensou. Então, eu quero ler, lembrar vocês que está escrito isso no livro do Gênesis, capítulo 2, então ler o verso 2 e o verso 3 do Gênesis, que fala sobre esse evento. Diz assim a palavra: 2 e 3. Disse o Senhor: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa é a versão NVI ingênua. Vamos ter também, como de sempre, para não ficar diferente, a versão do Brit-Hadashah aqui, do Tanar, a Bíblia hebraica mais próxima do original traduzido para português. Diz assim: no sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Vamos ver, quando eu ler o 3, esquecendo de ler o 3. Diz assim: Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Veja que texto interessante. Falando disso aí, é a criação da terra perfeita que Deus criou, onde o Olam Rabá estava ao lado do Olam Hazek, que é o mundo que Satanás reina, que é esse mundo que nós vivemos hoje, desde a queda do homem. Aquela árvore, as duas árvores, melhor dizer, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, representa metaforicamente esses dois mundos. Só que o mundo de Deus é o Olam Rabá. E esse Olam Rabá reflete onde? Reflete no Shabbat, o sábado, o sétimo dia, que muita gente diz: não, isso não precisa mais guardar, isso já era. Agora o Senhor aboliu. Para ler, isso é figura, isso é sombra do passado. Será? Veja que se faz sentido isso. Eu estou aqui dizendo a você: 6 dias vamos trabalhar, diz a palavra, sabe? Mas o sétimo dia é dia santo, dia que o Senhor abençoou e santificou. Nesse dia, na verdade, significa o corolário da plenitude do Eterno. Ele viu: está pronto, maravilhoso. Eu estou feliz com o que criei e realizei. Criei no começo para realizar no final. E é assim que as coisas são. Veja só: começou a luz, tirando as trevas, haja luz. Primeiro dia. O sábado começa assim: começa nas trevas, Deus é luz, clareia as trevas, e termina na luz. Toda a treva começa no outro dia, que é o sábado, que termina às 6 horas da noite, já começa o domingo para o que amam a palavra, e o sábado à noite para o mundo é domingo para o que ama o Eterno, obedece a Deus. Trevas, luz, ele não está mais aí. 6 dias trabalharás, o sétimo dia é o Senhor. Quem está no sábado está na presença de Deus, está nesse Olam Rabá, ainda que nesse Olam Hazek. E veja que isso faz sentido. Por quê? Porque a maioria das pessoas desse mundo anda ao contrário à palavra de Deus. Isso representa os 6 dias. Somente pequena parte, que é o bastante para o Olam Rabá, está no sábado do Senhor. Isso que coisa interessante. Um dia contra 6. É assim o povo de Deus. Um povo pequeno contra todo mundo. Se você é um judeu, ama o Eterno pela sua palavra, embora esteja como gentil, um judeu gentil, você está no sábado com o Senhor, está guardado dele, por ele, pelos seus anos, quando você está ainda vivendo em São Hazek, nesse serviço de trabalho que você tem que trabalhar. Mas você reconhece que o seu lugar é na presença do Eterno, no novo mundo, novo céu e nova terra. Que é isso que a Bíblia está dizendo. Embora que as pessoas não vão crer nisso, as pessoas que estão desses 6 dias, que andam como mundanos no céu, pessoas seculares, não vai nenhuma delas acreditar isso seja verdade. Mas se é de Deus, se é do Eterno, certamente terão seus olhos abertos, seus ouvidos abertos para entender
que isso é verdade e que ninguém e nada pode mudar. Eu espero que você tenha entendido isso. No céu e na terra, onde só haverá a perfeição, não haverá multiplicação de pessoas, não haverá multiplicação de mal, de choro, de tudo isso, nada mais disso, porque Deus é perfeito. E onde Deus está, é necessário estar em perfeição. Ninguém pode estar com perfeito em perfeição. Isso é óbvio, ululante e muito matemático. Eu espero ter vindo no próximo programa e também rogo a Deus, ao Eterno, que você que vai ver esse programa seja um escolhido por Ele e esteja com Ele, esteja conosco, melhor dizendo, no Anarrabá, porque esse é o desejo do coração do Eterno. E se você alinha o coração do Eterno, você é uma pessoa forte e vai vencer. E já venceu o mundo. Vamos terminar o programa mais uma vez, como de sempre, agradecendo ao Eterno. Eterno Deus e Pai, Adonai, Elohim, Melech Haolam, Senhor nosso Deus do universo. Tu, Senhor, que és o único Deus, jamais houve um Deus antes do Senhor, não haverá outro, jamais, porque Tu és o único Deus. Adonai é raro, Adonai é um. Shema Israel, ouve ao povo de Deus, Adonai é o reino, o Senhor nosso Deus, Adonai é raro. O Senhor é um. Não existe outro. Então, obrigado por estar aqui mais uma vez, levando essa palavra ao teu povo, o povo que o Senhor escolheu antes que o mundo existisse. Tu criaste na tua mente e realizaste. Está no Rabá, o mundo de perfeição, um mundo indescritível que só o Senhor sabe. E nós que confiamos em Ti, não estamos preocupados como Ele é, porque se confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor tem sempre o melhor. O inimigo das almas tem o bom, o povo vive no bom dessa terra, mas Tu tens, Senhor, o melhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pelo Yeshua, Ben Yosef, que o Senhor aqui foi dignamente representado na Tua vontade. Assim agradecemos. Toda Rabá, Adonai, Teu reino, Melech Haolam. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, Deus do universo. Estamos no programa e quero, como de sempre, dizer a você de todo o coração, toda Rabá, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença e digo que você também tenha uma boa semana. Lehi Traot, quer dizer, em hebraico, tenha uma boa semana. Digo, Shalom.